Viajamos no tempo, 4,6 bilhões de anos no passado, para ver o momento em que nosso sistema solar nasceu. Uau! Não há nada que se pareça com uma estrela ou planeta. Até agora, há apenas uma nuvem gigante de poeira. Se chama nebulosa. Essas são moléculas de hidrogênio e elementos mais pesados, juntamente com gelo, deixados lá por uma estrela maior. Mas essa nuvem não é densa, então não pode se transformar em uma estrela ou planeta. Mas então, uma onda explosiva chega, talvez até várias. Há uma explosão de supernova a alguns anos-luz da nossa nebulosa. É quando uma estrela gigante queima seu combustível e depois colapsa sob seu próprio peso. Nesse momento, acontece uma explosão de tal força que sua luz pode ser vista a dezenas de anos-luz de distância. A onda de explosão da supernova atinge nossa nebulosa. Como uma onda do mar, ela atinge a nuvem de poeira, fazendo com que ela encolha e se torne mais densa. Assim, a nebulosa ganhou um centro de gravidade comum, atraiu cada vez mais partículas de poeira para si mesma. Isso colocou muita pressão no núcleo da nebulosa. Ela começou a girar, e quanto maior a massa da nuvem central, mais rapidamente ela girava. As partículas dentro do núcleo colidiam mais rápido e com mais frequência. Neste ponto, uma protoestrela se formou. Era um sol jovem e instável. Quando a temperatura no núcleo da nebulosa atingiu milhões de graus, reações nucleares começaram a acontecer. Os núcleos de elementos leves como hidrogênio e hélio atingiram uns aos outros e se fundiram em elementos mais pesados. Faça-se a luz! 4,5 bilhões de anos atrás, a protoestrela evoluiu para um Sol estável, porém com um brilho 30% mais fraco do que o de hoje. Há também uma nuvem gigante de poeira deixada para trás. É material que sobrou e não participou da criação da nossa estrela. Agora você pode ver os objetos maiores nessa nuvem. Elementos pesados e poeira começaram a se acumular, formando protoplanetas. Nessa fase da existência do Sistema Solar, havia cerca de 100 protoplanetas, variando de tamanho lunar a marciano. Nesse momento, não havia nada além de caos total. Esses protoplanetas não tinham órbitas claras e colidiam entre si. Alguns colidiram com uma pilha de detritos, criando explosões maciças. Outros colidiram tangencialmente e simplesmente mudaram sua trajetória. Nesse jogo de bilhar cósmico, os maiores protoplanetas venceram. Eles literalmente comeram os detritos menores e ficaram cada vez maiores. O caos não parou até cerca de 100 milhões de anos depois. É possível ver alguns planetas quase formados: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Nosso planeta natal se parece com um pedaço de lava. O bombardeio constante da superfície por vários asteroides aqueceu muito o planeta. Mas agora começou a esfriar. Tudo correu muito bem até que um vilão desconhecido apareceu no horizonte. Seu nome é Theia. É um planeta hipotético do tamanho de Marte, formado na mesma época que os outros planetas. E agora está espiralando em direção à Terra, pronto para atingi-la. Bum! Como resultado do impacto, uma grande parte do nosso planeta foi jogada para o espaço. A própria Theia foi despedaçada. Seu núcleo se fundiu com o da Terra, enquanto o resto do material permaneceu na órbita terrestre. Gradualmente, os detritos de ambos os planetas começaram a colidir entre si e se fundir em um grande corpo cósmico. Quando a poeira se acomodou, a Terra recebeu seu satélite, a Lua. Outra hipótese para a formação da Lua sugere que Theia era muito maior que a Terra. Ela apenas arranhou levemente nosso planeta e continuou se movendo sem perder seu material. E a Lua foi então formada quase inteiramente a partir de partículas do nosso planeta. Como prova dessa hipótese, temos amostras de solo lunar entregues pelos astronautas da missão Apollo. Acontece que o solo lunar tem uma composição muito semelhante à da crosta terrestre, e só poderia ter chegado lá como resultado de algum evento violento. Gigantes gasosos como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se formaram um pouco mais tarde e mais longe do Sol. Esses planetas são literalmente bolas de gás. Não há superfície sólida. Se você pisar em Júpiter, cairá até atingir seu núcleo. Eles não formaram uma superfície sólida por várias razões. Eles se formaram mais tarde, depois que os outros planetas tomaram conta dos metais e silicatos. Todos eles também se originaram além da linha do gelo. Esse é um ponto hipotético em algum lugar além da órbita de Marte. O Sol não aquece a área atrás dessa linha o suficiente para que a água exista em estado líquido. Portanto, havia uma tremenda quantidade de gelo nas nuvens de gás restantes.
3 milhões de anos após o nascimento do Sol, esses materiais de construção começaram a se acumular e juntar massa, criando o proto-Júpiter. Dentro de alguns milhões de anos, essa bola de gelo atingiu uma massa cerca de 50 vezes maior que a Terra. E quanto mais pesado ficava, mais gás do disco era capaz de acumular. Em um curto período de tempo, Júpiter absorveu quase todo o material do disco de gás perto dele e acumulou cerca de 318 massas terrestres. Júpiter tinha um campo gravitacional muito forte e causou estragos em todos os objetos na área entre Marte e Júpiter. Protoplanetas colidiam lá com muito mais frequência, fazendo com que entrassem em colapso. Como resultado, temos o cinturão de asteroides. Estes são fragmentos incapazes de se remontar em um planeta completo devido à intensa gravidade do gigante gasoso. Saturno, o próximo dos 4 gigantes gasosos, é 3 vezes menor que Júpiter. Acredita-se que seja tão pequeno porque está ainda mais longe do Sol, a cerca de 10 distâncias Terra-Sol, e começou sua formação ainda mais tarde, quando Júpiter já havia consumido quase todo o disco de gás. Mas Saturno tem outra característica distintiva: seus anéis. Eles são tão largos que você poderia encaixar 21 planetas Terra neles, e são tão grossos quanto um prédio de 5 andares. Ainda não sabemos como eles foram formados, mas há 2 hipóteses principais. Até agora, descobrimos 82 luas em Saturno. Pode ter existido mais uma, que foi destruída em uma colisão. Essa lua foi destruída em pequenos fragmentos que começaram a orbitar o gigante gasoso. Esses fragmentos, por sua vez, colidiram entre si e se quebraram novamente. Gradualmente, detritos do tamanho de um arranha-céu se transformaram em pequenos grãos de areia. Sim, os anéis de Saturno são feitos de poeira cósmica e gelo. Então, chegamos a Urano e Netuno. Eles são muito menores, apenas 14 e 17 vezes a massa da Terra. Acredita-se que eles não conseguiram atingir o tamanho e o peso de Júpiter devido ao forte vento solar. Gradualmente, o disco de gás foi destruído e jogado do sistema solar para o espaço interestelar. Portanto, havia muito menos materiais de construção para novos planetas. Quando Urano foi formado, sofreu uma colisão catastrófica com outro protoplaneta, e provavelmente um muito grande. A colisão fez com que Urano caísse de lado. Todos os planetas têm seu eixo de rotação apontando para cima, mas o eixo de Urano está apontando para o Sol. Então, parece mais uma bola rolante, só que está girando de maneira retrógrada. Isso significa que está girando contra o seu próprio movimento. É como um carro dirigindo para frente, enquanto suas rodas giram no sentido anti-horário. Atrás dos gigantes gasosos está o cinturão de Kuiper. Essa é a área além da órbita de Netuno. Foi aqui que asteroides, poeira e gelo foram deixados após a formação do sistema solar. É semelhante ao cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas é cerca de 100 vezes mais pesado. Sabendo como nosso sistema solar foi formado, vamos ver como ele pode ser destruído. O Sol tem uma vida útil, assim como qualquer outra estrela. No momento, está na metade do seu ciclo de vida. A cada segundo, o Sol transforma 4 milhões de toneladas de matéria em radiação solar. Gradualmente, ficará sem combustível e começará a queimar elementos mais pesados dentro dele. Isso aumentará a temperatura, a luminosidade e o tamanho da estrela. Em 1,1 bilhão de anos, o Sol será 11% mais brilhante do que agora. Os mares e oceanos da Terra começarão a evaporar e nosso planeta esquentará cada vez mais. Em 3,5 bilhões de anos, seu brilho será 40% maior do que é agora. As condições na Terra nesse momento serão semelhantes às que temos em Vênus agora. A vida será simplesmente impossível. Em 7,8 bilhões de anos, o Sol começará a queimar hidrogênio em sua camada externa. Isso fará com que ele se expanda e se torne uma gigante vermelha. Será cerca de 256 vezes maior. Nesse ponto, a camada externa da estrela estará exatamente onde a órbita da Terra está agora. Mas perderá sua massa, então há a possibilidade de que o nosso planeta migre um pouco mais para longe dele. Mas isso não importará, porque a vida na Terra já não existirá há vários bilhões de anos devido à alta temperatura, e um vento solar forte simplesmente explodirá nossa atmosfera. Em seguida, as pulsações térmicas dentro da estrela arrancarão a camada externa do Sol. Essa camada se transformará em uma nebulosa planetária, quase exatamente como a que vimos no início. E tudo o que restará do Sol será uma anã branca do tamanho da Terra que desaparecerá em alguns bilhões de anos.